A obra começa com uma garota usando magia em um moço que tinha se machucado. Ela diz para ele manter em segredo, já que é proibido o uso de magia fora da academia. O nome dela é Rumia Tingel, e uma garota grita pelo seu nome, mas era sua melhor amiga, Sistine Fibel. As duas vão a caminho da academia de magia, enquanto comentavam sobre o professor favorito de Sistine ter sido demitido, até que um rapaz vinha correndo e gritando para que todos saíssem da frente. As duas se assustam e Sistine usa uma magia de vento, fazendo o rapaz subir até o céu e cair numa fonte de água. Elas se aproximavam para ver se ele estava bem, até que ele se levanta e faz uma pose de galã enquanto jogava o cabelo para trás. Ele olha para Rumia enquanto se aproximava e começa a observar cada parte de seu corpo. E quando ia dizer algo, Sistine se enfurece e acaba se intrometendo, fazendo ele ir parar no céu novamente e saem correndo de lá. Quando já estavam na academia, os alunos notam que já deu horário, mas o professor ainda não havia aparecido, até que ele chega, e quando Sistine e Rumia olham, percebe que é o mesmo rapaz que haviam visto quando estavam a caminho da academia. Ele tenta disfarçar, dizendo que haviam se enganado e começa a se apresentar. Ele se chama Glenn Raiders e vai ser professor temporário deles durante um mês. Ele pega o giz e já começa a escrever no quadro, mas havia escrito que a aula seria de autoestudo e resolve tirar um cochilo. Acontece que ele entrou por recomendação pela Célica Arfônia. Quando as garotas estavam se trocando, Glenn acaba abrindo a porta e diz ter sido um acontecimento muito clichê e que ia gravar aquela imagem no fundo da sua mente. E elas, constrangidas, metem a porrada nele. Christine começa a ficar irritada por ele não dar aula de maneira correta e acaba se levantando de seu lugar e indo em direção a Glenn. Ela tira sua luva e joga no rosto dele, e o que isso quis dizer é que ela o desafiou para um duelo. Ela fala que já estava farta pela forma como ele age com desprezo em magia, e que por ser a próxima chefe da família Fibel, ela não poderia ficar de braços cruzados. Glenn acaba lembrando de uma pessoa que era parecida com Sistine e pega a luva e diz aceitar o duelo. Eles vão para fora e Glenn fala que usarão apenas a magia de Shock Bolt. Sistine, mesmo com medo, se prepara e lança sua magia que ia rapidamente em direção a Glenn e acabou acertando em cheio, fazendo-o cair duro no chão. Ele se levanta e continua tentando vencê-la, mas o resultado era sempre o mesmo. No dia seguinte, uma garota chega próximo a ele para tirar uma dúvida, mas Sistine interrompe, dizendo que era perca de tempo perguntar para ele. Os dois começam a discutir sobre os princípios e origem da magia, e Glenn diz que a magia é algo útil para a humanidade, apenas para tirar a vida das pessoas. E Sistine dá um tapa no rosto dele enquanto chorava e sai da sala. Mais tarde, Glenn estava refletindo sobre o que havia dito e vê Rumia tentando construir um círculo mágico. Ele vai até ela e ensina a maneira certa de como ativar. Rumia fica completamente feliz ao ver aquilo, e ela fala que seu objetivo era que a magia fosse benéfica para todos, e também por haver uma pessoa em especial que ela queria agradecer por ter salvado de magos maldosos há 3 anos atrás. E para Sistine, era para poder realizar uma promessa que havia feito ao seu avô, que era de chegar até o castelo de Melgalius e revelar os mistérios que contém naquele lugar. No dia seguinte, Glenn se desculpa com Sistine e resolve começar a dar aula. Ele fala sobre o Shock Bolt, e todos ficam impressionados com a capacidade e variedade que aquela magia tem. Ele diz que o real significado da magia é o aprendizado sobre o coração e a mente humana, e diz também que as palavras realmente podem ter poder, e resolve fazer uma demonstração. Ele vai até Sistine e a chama de Gata Branca, e diz que havia se apaixonado por ela desde a primeira vez que a viu, e o resultado da demonstração foi ela ficando totalmente corada, e desde esse dia, todos passaram a gostar das aulas de Glenn. Célica se encontra com Glenn e diz que no dia seguinte ele vai ser o único professor que vai dar aula, e o alerta para não fazer nada de impróprio com as alunas. De noite, alguns homens estavam preparando algum plano que iam aplicar na academia de magia. De manhã, Glenn estava novamente atrasado e quando chega perto da academia, percebe que havia algum tipo de barreira mágica. Fala para que quem estivesse por perto se revelasse. O rapaz se revela e diz que ia tirar a vida de Glenn. Já na sala de aula, um rapaz misterioso estava procurando por Rumia. Ele ameaçava todos, até que Rumia se revela e vai com ele. Outro rapaz leva Sistine e a força a fazer coisas indecentes, mas Glenn acaba encontrando os dois no famoso pulo do gato. Glenn entra e o rapaz tenta usar magia, mas acaba sendo anulada, pois Glenn estava usando seu feitiço original, o Mundo Louco, onde magias feitas a uma certa distância seriam seladas caso tentassem utilizar próximo a ele, mas também incluía sua própria magia. E a verdade é que magia não era tudo o que ele sabia usar, e acaba descendo a porrada no rapaz com um estilo de combate que era utilizado pelos militares imperiais. Glenn liga para Célica e conta que os pesquisadores da sabedoria divina haviam invadido a academia, e ela avisa que iria tentar conseguir ajuda o mais rápido possível. Sistine corre para tentar ajudar Rumia, mas Glenn a impede. Ela chora, mas ele a consola e diz que vai ficar tudo bem e que vai salvar todos. De repente, começa a surgir alguns golems de osso que foram invocados por um dos invasores. Glenn os ataca e Sistine usa magia para ampliar a força dele. Dois correm e Glenn diz para que ela usasse uma magia avançada enquanto segurava eles. Ela começa a conjurar a magia e quando estava pronta, ela usa contra os golems. Glenn aproveita a chance e começa a conjurar uma magia negra e dispara, e assim conseguindo derrotar todos eles. Mas Glenn acaba ficando fraco, já que essa magia excedia seu limite. Nesse momento, acaba aparecendo mais um invasor que se chama Reiki. Glenn pergunta a Sistine se ela conseguiria conjurar a magia de Spell Force para desarmar a magia de Reiki, mas ela diz que mesmo usando todo o seu poder, ainda iria faltar. Glenn então põe sua mão em Sistine e a empurra, e já que Reiki estava com sua magia ativada, Glenn não poderia depender muito do
mundo louco, a não ser quando a magia dele estivesse instável. Os dois começam a lutar e Glenn consegue desviar das espadas, e logo tenta usar uma magia, mas acaba sendo anulada. E quando Reiki ia lançar mais uma magia, Glenn aproveita essa chance para usar o mundo louco, e conjura outra magia, mas Reiki acaba conseguindo reagir a tempo e logo contra-ataca e acerta Glenn. Mesmo ferido, Glenn usa o Dispel Force, mas estava sem força, e é nesse momento que Sistine aparece e usa o Dispel Force, conseguindo assim desativar a magia. Glenn rapidamente pega uma espada e avança em direção a Reiki e o acerta. E antes dele ir de base, ele fala que até pouco tempo no esquadrão de magos da corte havia um mago habilidoso que tirava a vida de outros. Quando ia dizer seu codinome, ele vai de base, e assim deixando a gente na curiosidade. Glenn precisava salvar os outros alunos, mas não conseguia se manter de pé. Sistine segura sua mão e usa magia, enquanto Glenn dizia que queria ser o mago da justiça, mas logo após isso, os dois estavam inconscientes. E um tempo depois, Glenn acorda com Celica ligando e os dois discutem sobre a situação. Glenn então vai até a torre onde fica o círculo de teleporte, e chegando lá, encontra Rumia e o rapaz que estava lá, que era Ruei, o antigo professor. Ruei conta que logo Rumia iria ser teletransportada para a organização e que estava usando sua própria alma para gerar mana suficiente para explodir a academia inteira. Sem opção, Glenn corre e começa a desfazer o círculo mágico, camada por camada, usando de seu próprio sangue. Rumia pergunta do porquê dele ir tão longe ao ponto de arriscar sua vida, e Glenn dizia que seu propósito era se tornar um mago da justiça, e que não iria desistir mesmo depois de perder toda a sua vida. Glenn acaba chegando no seu limite, mas Rumia consegue atravessar sua mão pela barreira e dá parte de sua mana para Glenn. Rumia, na verdade, era uma amplificadora divina, e tem a habilidade de aumentar o poder de quem tocasse. Glenn volta 100% e finaliza o círculo mágico, conseguindo salvar Rumia e dando um soco no Ruei. E assim, Glenn consegue salvar todos os seus alunos e encontra o seu objetivo para continuar sendo professor. No dia seguinte, Glenn decide quem vai participar de cada modalidade para a competição que iria acontecer na próxima semana. No intervalo, Glenn vê que as turmas 1 e 2 estavam discutindo para ver quem ia usar o local para treinar. Quando Glenn chega lá, dá de cara com o professor Halley, e os dois começam a tirar sarro um do outro. Glenn se deixa levar pelo momento e acaba apostando 3 meses de salário que sua turma iria vencer. De noite, Rumia estava lembrando da vez que foi salva por um mago, enquanto pedia para que sua mãe não a abandonasse. Chega então o dia da competição. Já de começo ninguém esperava, mas na competição de voo, a turma de Glenn consegue tirar o terceiro lugar e segue ganhando várias outras etapas. Chega então na de defesa mental, onde apenas Rumia ia participar. E um rapaz que se chama Jayle, que era de outra turma, fala para ela desistir, mas ela estava confiante. E assim que começa, vários competidores não conseguem resistir, e no final acaba sobrando apenas Rumia e Jayle. O Conde utiliza a magia Mind Break, mas Rumia acaba ficando de joelhos. E então Glenn se aproxima e fala que a turma 2 iria desistir dessa rodada. Mas quando todos percebem, Jayle estava de pé, porém inconsciente, e a vitória acaba indo para Rumia. De longe, haviam duas pessoas observando Glenn, e o tal de Albert fala que haviam pessoas suspeitas entre a guarda imperial e que provavelmente tentarão algo contra a rainha. Glenn estava sem comer desde o início da competição, mas Rumia aparece e lhe entrega uma cesta de sanduíches que Sistine havia feito, mas ela não estava lá, pois estava com muita vergonha de entregar. De repente, aparece alguém diante deles dois, e quando Glenn olha, era a rainha, e o que levava ela até os dois era sua filha Rumia. Ela chama de Hermiana, mas ela recua e dizia não ser essa pessoa e vai embora. Rumia agora faz parte da família Feeble e se recusava a aceitar a rainha como sua mãe por tê-la abandonada. Glenn vai atrás de Rumia e quando a encontra, ela começa a falar que tinha medo de encarar a rainha e não entendia muito bem seus sentimentos. Alguns guardas se aproximaram e disseram que Rumia é acusada por conspiração de tirar a vida da rainha. Glenn se opõe, mas os guardas o derrubam e levam Rumia. Eles prendem ela em uma árvore e falam que iam acertar seu ponto vital, mas Glenn aparece e derrota os guardas. Glenn pega Rumia nos braços e começa a fugir com ela. Ele resolve pedir ajuda a Celica, mas acontece que ela e a rainha estavam cercadas pelos guardas, além de que a vida da rainha estava em jogo, por ter sido amaldiçoada com o colar que haviam a entregado. Glenn precisava chegar até a rainha para salvá-la, mas aparecem atrás dele o Albert e a Rielle. Rielle avança para cima de Glenn para atacá-lo, mas ele consegue desviar. Ela então usa magia de alquimia para invocar uma espada e parte para atacar o Glenn, que conjurava magia de gelo. E de longe, Albert começou a conjurar magia de tiro, onde ele dispara, mas acerta Rielle, que acaba caindo de cara no chão. Acontece que eles dois eram grandes colegas desde quando Glenn fazia parte do exército imperial. Eles compartilham o que sabem sobre a situação e se unem para salvar todos os envolvidos. E ainda na competição, a turma de Glenn estava ficando ansiosa sem ter ele por perto, até que Albert e Rielle aparecem e dizem que Glenn os deixou no comando. Eles voltam a competir e continuam vencendo cada rodada, conseguindo assim alcançar a turma 1. Eles então chegam na final, que era 3 duelos, e a turma de Glenn segue vencendo, até que chega a vez da Sistine lutar. E ela já começa lançando sua magia Stormwall, onde prende o inimigo com a corrente de vento e o finaliza com a rajada, conseguindo assim a vitória para a turma 2. Quando o professor representante da turma 2 se aproxima da rainha para receber a medalha, acontece dos dois se revelarem. Quando pensávamos que eram Albert e Rielle, na verdade era Glenn e Rumia. Eles haviam trocado de lugar um com o outro, e antes que os guardas se aproximassem, Celica levanta uma barreira. Glenn explica para a rainha o que havia acontecido, mas acontece que ela estava sendo forçada a dizer que teriam que tirar a vida de Rumia. Rumia fica completamente
completamente acabada com a resposta de sua mãe, mas Glenn percebe que tinha algo de errado e nota que poderia ser o colar que ela estava usando. Ele a pergunta se não seria melhor tirá-lo e diz para Rumia que na verdade sua mãe a amava muito e avança para cima do comandante, que o acerta com um golpe de espada. Mas nesse momento a rainha havia tirado o colar e o motivo dela não ter perdido sua vida ao tirá-lo foi por causa da carta mágica, o arcano do louco que Glenn usa. A rainha se aproxima de Rumia e se desculpa por ter dito todas aquelas mentiras, e as duas se conciliam novamente. E já pelo interior do Império, haviam infiltrados assim como Eleanor, e a membra dos pesquisadores da sabedoria divina. Ela havia dito que a princesa Hermiona servia apenas para o Akashic Records, e acaba conseguindo escapar de Albert e Riel. Já de noite, quando Glenn e Rumia estavam indo até os outros alunos, Rumia o agradece por não ter esquecido de sua promessa que fez há 3 anos atrás quando a salvou. Quando chegam, Glenn é recebido por seus alunos e vê Sistine bêbada o agarrando enquanto estava toda boba. Quando Glenn recebe a conta, fica em choque, porque lá se foi o dinheiro que havia conseguido com a aposta por vencer a competição. E é isso, pessoal, por hoje é só. Caso queira que eu traga a parte 2, deixa aí nos comentários e não esquece de deixar o like. É isso e até a próxima. Tchau!